Shalom, shalom a todos. Amém. Boa noite, amém? Aos irmãos que vão nos acompanhar no YouTube, uma ótima noite. Hoje é domingo, dia dos pais, dia 14, né? 14 de agosto, dia dos pais. Estamos aqui na casa do Igor, Taboão da Serra, São Paulo. Uma vez tá aqui com o pastor Silvano, tá aqui muitas pessoas, a avó do Igor, tá aqui a mãe da Amanda, glória a Deus, o irmão, né? Que privilégio. Laudilene, Igor, minha esposa amada, ali, vem aqui, amor, dá um tchauzinho ali. Glória a Deus, faz assim, ali bacana. Amém, glória a Deus. Shalom, gente. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? E as crianças ali. Amém, glória a Deus. Amados, eu quero ministrar uma palavra aqui que vai te trazer um entendimento maravilhoso sobre sua personalidade dentro daquilo que você como um cristão quer melhorar, quer servir mais ao Senhor e encontra dificuldade. Eu já vi pessoas, conheci pessoas, crentes, que estiveram em lugares que a presença de Deus se manifestou de tal forma, intensamente. Eu já estive em lugares assim, de avivamento, de a gente, como diz, né, não sabe se o céu desceu na terra, se a terra subiu aos céus. E a gente sentir aquela presença, chorar, glorificar o Senhor. Mas depois de algumas semanas, parece que aquilo se esvaneceu. Parece que você fica desanimado. Parece que aquela presença do Senhor, aquela glória de Deus que desceu, não penetrou dentro do seu espírito de tal forma que não importa as circunstâncias, você continua com a mesma fé, continua na mesma esperança. Então, eu quero trazer aqui hoje sobre o que acontece. O que acontece dentro da gente que você quer ser uma bênção, você quer orar mais, você quer ter um tempo de qualidade com Deus, você quer ler a palavra e quer entender, você quer evangelizar pessoas e falar da sua fé em Deus, mas lá dentro você se sente às vezes sem força, parece que trava, você não consegue se expressar, ou até se assimila ao ambiente. Tiver num ambiente que estão contando piada suja, você até vai e conta uma piada suja também. O que acontece? E nós, como cristãos, temos um padrão, e o padrão é Jesus. E ele disse, se você quer vir aquele que vem a mim deve me seguir, vir após mim. Vir após Jesus. Nós, como cristãos, devemos ser como Jesus. Andar na sua presença. Crescendo a cada dia. Então, eu quero ler aqui na Bíblia, quando Deus criou o homem, capítulo 26 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E eu quero ler algo aqui para vocês. E dentro disso, trazer uma reflexão que mudou a minha vida. Então diz assim, o capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado,
e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus, ele se manifesta de 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. Amém? Nós somos uma só pessoa, temos um espírito, somos espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo, criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, se alguém pergunta, você é espírito, alma e corpo, aonde está o seu espírito? O nosso espírito está dentro dos nossos ossos. O nosso esqueleto, o nosso espírito está aí. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. O esqueleto humano possui 206 ossos. Agora olha isso, na medula óssea se produz o sangue. Quando a criança nasce, temos ali o filho do Igor, o Brian, tem 6 meses, um ano e um mês quase, né? Um ano e um mês quase. Todos os ossos do Brian produzem sangue. Todos. Mas depois que sai da infância, somente nas extremidades dos maiores ossos e na medula óssea é que o sangue é produzido. E a Bíblia Sagrada, Gênesis 2, 21 e 22, vai fazer a primeira menção sobre os ossos. E lá em Gênesis 2, 22 está escrito assim, ó. Escuta isso. Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, porque Deus viu que o homem estava só. Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe até Adão. Deus não fez da forma que havia feito Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Quando Deus quis trazer uma mulher, Deus adormece o homem, faz uma cirurgia, tira um osso da costela de Adão e forma a mulher. Então, quando Deus quis fazer um outro espírito humano, a mulher foi dos ossos de Adão. Essa é a primeira bênção dos ossos na Bíblia. Os ossos humanos são tão importantes que em Gênesis 50, 25, escuta isso, a visitação de Deus se dá nos ossos. Quando Deus quer visitar, é a vontade de Deus que não seja só na sua alma, na sua emoção, você sentir, eu sinto que Deus está aqui, eu sinto que Deus está me ouvindo. Tem que ir além desse sentimento. Que a presença de Deus, que Deus é luz, Deus é santo, vá até os seus ossos, vá além da sua emoção. E em Gênesis 50, 25, vai dizer assim, preste bem atenção nisso. Deus
já havia recolhido um homem chamado José. Ele estava já morto, mas antes dele morrer, e em Deuteronômio vai dizer, em Josué vai dizer sobre José do Egito. Mas aqui em Gênesis 50, 25 está escrito assim. E 24 diz assim, ó. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e vocês vão transportar os meus ossos daqui. Então, isso aconteceu mais de 400 anos depois. Teve toda a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, o povo levado para o Egito. O povo ficou escravizado no Egito. Foi no tempo de Moisés, com mais de 80 anos. Quando já estava com seus 120 anos. Aliás, quase 120 anos. Que o povo sai do Egito. Você vai ver isso escrito na Bíblia. A Bíblia diz que na frente Moisés ia e alguém ia levando os ossos de José. Era a visitação de Deus, quando Deus visitou o povo dele no Egito para o tirar da escravidão, e o povo saiu do Egito para ir rumo à terra prometida. A visitação de Deus, José fez menção. José fez questão, não deixe meus ossos aí no Egito. Leva os meus ossos. Por quê? Isso tem um código para nós, de que Deus quer trazer uma liberdade para nós vivermos a vida cristã de forma tão tremenda que nos nossos ossos a presença de Deus fique sempre presente. Agora escuta isso. Nos ossos estão a juventude, Jó 20, 41. Vamos ler o que está escrito em Jó. Como não tem um púlpito aqui, a gente está demorando um pouco mais para ver os versículos. Mas nós vamos prover isso mais para frente. Jó 20, 41, olha o que a Bíblia diz. Diz assim. Jó 20, 11. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Então, a juventude está nos ossos. Quando a pessoa começa a envelhecer, existe uma doença que fragiliza os ossos. Uma pessoa idosa, quando quebra um osso, demora muito mais tempo do que uma pessoa jovem. A juventude está nos ossos. Escute isso aqui. Tristeza profunda, depressão estão também nos ossos. Então preste atenção nisso. O seu espírito está dentro dos teus ossos. E nós vamos numa jornada. O nosso espírito está dentro dos nossos ossos. Então, a depressão, Salmo 31, diz sobre os ossos. Salmo 31. Estou aqui em Jó, Salmo 31. Então diz assim. Versículo 9 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Aqui nesse texto aqui,
o salmista está demonstrando que está numa depressão, uma tristeza. E a causa da tristeza estava por causa da iniquidade dentro dos ossos. Agora, olha, eu fiz umas anotações aqui. E veja o que significa a palavra iniquidade. A palavra iniquidade significa isso aqui. No hebraico é avon. É o que perverte o desenho original de Deus para nós. Iniquidade é o poder de nos levar a pecar, como uma força dentro do nosso DNA. Irmão Carlos, como se dá a iniquidade? Como ela atinge a pessoa? O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado repetitivo que a gente já nasce com a tendência do pecado e a gente herda pecados que os nossos antepassados cometeram. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você já viu aquele ditado que é igualzinho o pai dele? Era assim também, o pai dele era pavio curto, ele nem pavio tem. É igualzinho a mãe, olha, igualzinho a mãe, puxou a natureza, o nordestino diz ruim, da mãe. A iniquidade é algo que se transfere, que vem pelo cordão umbilical, que quando a mãe está gerando a criança no ventre, aquilo que ela já herdou dos pais, dos avós, passa. A Bíblia diz em Eclesiastes assim, ó, assim como tu não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Você não sabe. Começa com um óvulo e um espermatozoide. Que fecunda, o espermatozoide fecunda o óvulo, pronto. Ali um espírito humano de Deus, Deus já soprou ali, já colocou um espírito humano, uma criança irá nascer 9 meses depois. Ali começa a formação, aquela fusão do espermatozoide com o óvulo, começa a se formar, e no ventre da mulher começa a se formar um corpo. Os ossos começam a se formar dentro da mulher. E Eclesiastes diz assim, como tu não sabes como se formam os ossos no ventre da que está grávida, que o espermatozoide só se vê com o microscópio, o óvulo também, assim não sabe as obras de Deus. Então, a iniquidade o que é? É algo que vem de herança, que nós já nascemos. Quando o salmista escreveu e disse, porque em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Salmo 51, se eu não me engano, não é? Salmo 51. Então, escuta isso, porque nós queremos saber o seguinte, nós estamos aqui numa jornada para descobrir o que possa ter dentro da nossa genética, dentro dos nossos ossos, que se manifesta de tempos em tempos, e a gente não sabe por quê. Porque às vezes vão para a igreja, estamos na presença de Deus, mas depois, quantos vão para a igreja, aceitam a Jesus, querem a mudança de vida e depois se desviam? Ou continuam com pecados costumeiros? Está comigo? Amém. Amém? Queremos entender, estamos nessa jornada aqui hoje. Aonde está a raiz? Está nos ossos. Então vamos lá. Outra coisa que eu quero ler aqui. Iniquidade, que no hebraico é avon, esta palavra indica o pecado, que é particularmente mau. Transmite fortemente a ideia de distorção ou perversão deliberada. Escuta, irmãos, escuta isso aqui que eu vou dizer para vocês.
Escute. O que nós queremos? Nenhuma mãe quer ver o filho desviado em um caminho que é ruim. Nenhum pai quer ver um filho afastado de Deus. Nenhum. Todo pai deseja que o filho vá além do que ele já foi. Toda mãe deseja que a filha vá além do que ela já foi. Que seja toda criança que nasce, você olha a pureza de uma criança, você deseja que a criança cresça em obediência ao pai, à mãe. Qual é o pai e a mãe que quer que o filho seja um rebelde, que lhe desrespeita ele ou ela, que entre nos vícios e fica usando droga ou bebida? Qual é a mãe que quer que o filho seja um que fica falando palavrão, sem futuro, endemoniado? Nenhum. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem a resposta. E hoje nós queremos aqui trazer essa revelação. Então você tem que entrar comigo aqui, irmão. Você tem que entrar comigo no Espírito. Temos que sair dessa questão de só ir buscar Deus pelas bênçãos. Que Deus pode fazer para mim, irmão. A multidão recebeu pão sobrenatural. Jesus multiplicou pão e peixe. E Jesus depois pergunta, porque ele mandou os discípulos separar de 50 em 50, de 100 em 100, então eles tiveram que entrar dentro da multidão. Ei, você tá 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47, 48, 50. Ei, para aqui vocês, para aqui. Vai, vamos lá. E eu vi a multidão. E aí depois de Jesus ter organizado aquilo, multiplicou pão e peixe, a multidão recebeu pão e peixe, que também fala de palavra, de bênção, amém? E Jesus fala para os discípulos que andavam com Jesus: eu quero andar com Jesus. Eu não quero ser da multidão. Eu quero andar com Jesus. É diferente. É muito diferente. O Pedro, Tiago, João, Mateus, quem a multidão fala que eu sou? A multidão recebeu pão e peixe de Jesus. A multidão, eles falam que o senhor é Elias, um dos profetas, João Batista que ressuscitou dos mortos. Meu Deus! Se Jesus nasceu no mesmo ano que João Batista nasceu, como é que ele podia ser João Batista se ele estava andando? A multidão não sabia quem era Jesus. Jesus deu pão e peixe para eles, amém. Mas as maiores revelações, esses homens na Bíblia, Pedro, Tiago, João, foram homens extraordinários, porque eles andaram perto de Jesus. Eles tocaram em Jesus. Eles ouviram Jesus. Eles foram onde Jesus queria que eles fossem. Paralíticos levantaram, cegos viram, surdos ouviram. Pedro chega numa casa, uma menina morta, ele ora e a menina ressuscita dos mortos. Pedro foi tocado pelo próprio Jesus. Toda a iniquidade, naqueles 3 anos e meio que Jesus andou com os apóstolos, Jesus disse: as palavras que eu falo para vocês são espírito e vida. Palavra, falando, olha, eu sou isso, olha, escute. As palavras que eu estou falando é espírito e vida. A multidão não entendia muito, mas os apóstolos que Jesus chamou, os 70, que andou mais perto dele, a palavra é espírito e vida, significa que penetrava dentro deles e ia limpando a genética deles. Você vê que Pedro, andando 3 anos com Jesus, no final ainda pegou a espada e ainda cortou a orelha de um... Na hora que ele ainda se manifestou ali, não, ele cortou a orelha do mal. E Jesus foi lá, pegou a orelha, colocou no lugar. Pedro, não é assim não, Pedro. 3 anos andando com Jesus. E depois que Jesus morreu, ressuscitou, prometeu dar a eles o Espírito Santo.
Agora, entra comigo no Espírito, 3 anos ouvindo Jesus perguntando, falando com ele. Aí eles andando com Jesus. Depois que eles receberam o mesmo Espírito Santo que estava com Jesus, porque Jesus recebeu o Espírito Santo lá no batismo. Depois que eles receberam o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, olha se tiveram fraqueza. A fraqueza de Pedro foi ele, quando estava com o judeu, ele era judeu, quando chegava o gentio, ele ficava ali e Pedro repreendeu. Isso era a fraqueza dele. Era muito pouco, irmãos. Você tenta olhar na Bíblia, você não vai ver pecados grosseiros nos apóstolos. Você não vai ver eles de uma forma leviana. Você vai ver eles sendo usados por Deus de tal forma, escute, isso aqui é a história que diz, que depois que João saiu da ilha de Patmos, ele foi para Éfeso com a mãe de Jesus. Chegou em Éfeso, ele foi até o templo de Diana, que era a maior idolatria da época, e ele faz uma oração, e diz a história que o templo de Diana ruiu, um terremoto aconteceu, tamanha unção, poder de Deus na vida de João. Agora você acha que a vontade de Deus é que só João ia manifestar isso? Você acha? Você é a mesma estrutura de João, você tem espírito, alma e corpo. Você foi criado por Deus da mesma forma que os apóstolos. Deus criou você espírito, alma e corpo. Você tem os seus ossos produzem sangue, você tem uma alma e você está nesse corpo. E aqui nós queremos avançar. Salmo 51:8 diz assim, irmãos. Escuta isso. Salmo 51:8. Salmo 51:8 diz assim. Então nós estamos aqui numa jornada para descobrir algo que fica oculto, que de tempos em tempos fica se manifestando em nós. Aqui está. O que nós queremos que você entenda é que nos seus ossos está a natureza caída. Salmo 51. E o versículo 8 diz assim: faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Então, aqui, olha só, escuta isso aqui. O salmista dizendo: faze-me ouvir júbilos de alegria, para que meus ossos se alegrem. A alegria verdadeira tem que penetrar até os ossos. Porque tem gente que ri por fora, mas por dentro está quebrado. Por dentro está frustrado. Por dentro está triste. Sem esperança em muitas coisas. E Deus quer que nós venhamos a ter uma liberdade ao nível dos ossos. Jesus compara a religiosidade, o farisaísmo com os ossos. Mateus 23:27. Isso é extraordinário. Escute isso aqui, irmão. Olha a dimensão disso. Quando você encontrar, você, irmãos que vai nos assistir aí no YouTube, quando você encontrar uma pessoa religiosa, como a gente diz, tapada, a gente tem esse costume de dizer
que a pessoa é um fariseu, um religioso. Você é um fariseu, né? Olha isso aqui, ó. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Mateus 23, 27. Escute isso aqui. Ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O que está dizendo aqui? Jesus, que as palavras dele são espírito e vida, ele está falando, vocês são hipócritas. Escuta isso. Vocês estão com aparência bonita, mas por dentro vocês são como sepulcros cheios de ossos imundos. Então a religiosidade dos fariseus, a forma de só ter aparência, estava dentro dos ossos deles. Tá comigo? Amém. Tá comigo? Amém. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Escuta isso. A iniquidade dentro dos ossos é como uma lama suja. A pessoa vai para a igreja, a pessoa busca a Deus, ela quer Jesus, mas ela não consegue romper. Então ela é uma pessoa que não tem referência nenhuma. As pessoas olham para essa pessoa, irmão, nós somos seguidores de Jesus. Amém? Amém. Queremos morar no céu. Amém. O mundo jaz no maligno. O mundo está cheio de mentira, engano, corrupção, adultérios, fornicações, homicídios, bebedices. E tem no mundo? Só tragédia, não tudo, mas tragédia. Só sai para uma balada, morre. Assim está o mundo. Aí Jesus vem e diz assim: vocês são meus discípulos e eu chamo vocês para ser sal da terra e luz do mundo. Que sal é esse que não dá sabor? Que luz é essa que não ilumina as trevas? Estava falando com o pastor Silvano hoje. Eu fui num bairro, Mãe Luísa, lá em Rio Grande do Norte. 3 horas nós ensinando 4 pessoas. 3 horas. Na época, o crime dominando. Dominando. Facção. Dominando. Vício, roubo, comércios fechando. Homicídios. Por 3 horas, quando chegamos lá, ensinamos aquele povo, 4 pessoas, que o problema que estava acontecendo ali, roubo, assalto, homicídios, vícios, estava um espírito maligno dominando a cidade. E nós, como filhos de Deus, naquele lugar, deveríamos expulsar aquele espírito maligno para que a luz de Deus raiasse naquele bairro. Então entramos em 3 horas ensinando aquele povo. Depois de 3 horas, nós oramos. E a glória de Deus se manifestou. E sabe o que aconteceu? 1 mês depois, a polícia entrou em greve. Pode entrar no Google e você vai ver. A polícia entrou em greve. Ali, em Rio Grande do Norte. E foi um fuzuê. Pode olhar no Google. Houve altíssimas taxas de homicídio. Assaltos, nem se fala. O terror entrou ali no Rio Grande do Norte. Em Natal. Tá os noticiários para provar. Eu ligo para a irmã, estou preocupado. Já era um negócio tenebroso esse bairro. E grande. Nos altos índices de assalto, de roubo, agora sem polícia. E diante de Deus, que eu vou estar com ela agora o mês que vem, se Deus quiser. Ela disse assim: irmão Carlos, depois daquela oração, e a oração foi estender a mão e falar: espíritos malignos nessa cidade, fora!
a luz do Senhor é sobre nós. Jesus está aqui. Fora! Aleluia. Depois daquela oração, 30 minutos de oração, a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Ela disse, parou de ter homicídio aqui, uma paz caiu aqui, aqui não se rouba mais, os comércios estão voltando a ficar aberto, normal, tá cercado, é como se os anjos cercassem o bairro. Aleluia, glória a Deus. E quem sou eu, irmão? Eu não sou melhor que você. E aí você olha para sua família destruída. Você olha para o seu bairro, é cachaça, é briga, é as trevas lá. E você é o quê? Você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mas por que não manifesta essa glória de Deus? Quando eu cheguei na casa onde nós moramos, aqui minha esposa de testemunha. A outra mulher era crente, que ela morava lá e tal. Saiu, nós conhecemos ela, a Márcia já a conhecia. Olha, esse casal, uma benção, casal de 70 e poucos anos, os dois. Mas a gente muitas vezes desce aqui para separar a briga deles. Aí eu no meu coração, isso acabou. Jesus mora no meu coração, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu não sei da vida deles como cristão. Mas eu falei, a partir de agora isso acabou. Pergunta para minha esposa se nós descemos 2 anos morando lá, se descemos uma vez só para separar a briga deles. Nunca nem vimos discutindo por horas. Um embatezinho, alguma coisa. Ali, porque ali nós levantamos um altar ao Senhor. Mas nós entendemos que no nosso osso tinha iniquidade. Porque eu fiquei anos na casa do Senhor e caindo, errando, sem manifestar o poder de Deus. Falei, tem alguma coisa errada. E o Espírito Santo de Deus nos deu essa revelação. Não é só desejo de você ser uma bênção, de ver sua família. Eu posso falar isso. Há 30 anos eu sirvo ao Senhor. Aleluia. Toda a minha família, da parte da minha mãe, está na casa do Senhor. Com exceção de dois sobrinhos. Mas são piedosos. Um está ainda precisando um aperto do Senhor. Mas o outro só falta Jesus. Para mais de 15. E tanto esposos, como minhas sobrinhas que casaram. E da parte da minha tia, está aqui, pastor Silvano, do Rio Grande do Norte, do meu pai. Minhas tias todas, meu tio, todos servem ao Senhor. Aleluia. Talvez seus filhos não estão firmes, mas também não estão tão perdidos. 30 anos. E eu olho e falo, glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor está fazendo a obra. Então, à medida que você está na presença de Deus e a luz de Deus penetra os seus ossos e te liberta de dentro para fora, você tem muito mais autoridade. Aleluia. Sua autoridade cresce. Eu já vi, para a glória de Deus, feiticeiros se dobrarem diante do poder de Deus. Eu vi. E o Espírito de Deus está aqui. E quem ouvir, receba o poder do Espírito Santo. Aleluia. Deus quer nos levar ao ponto das trevas e seus filhos ou se dobram a Jesus ou são removidos fora. Aleluia. Só que Jesus disse assim, aí vem o espírito desse mundo, aí vem o príncipe desse mundo. Antes dele ser crucificado, ele estava dando o seu corpo ali como Cordeiro de Deus em sacrifício. E ele disse, aí vem ele. Eu dou a minha vida. Ele nada tem em mim. Isso mexeu comigo. Falei, Senhor, Jesus. Aí vem o Satanás. Ele não tem nada em mim. Ele não tem uma mentira minha. Ele não tem um orgulho, soberba. Eu nunca. Jesus, é isso que ele estava dizendo. Eu nunca menti. Eu não tenho soberba. Eu não tenho acepção de pessoas. Ele está vindo, ele não tem nada em mim. Por isso que o sangue dele nos purifica do pecado. Aleluia. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. Glória a Deus.
E eu quero entrar aqui em algo mais forte. A idolatria traz cativeiro espiritual nos ossos. A idolatria traz cativeiro espiritual nos ossos. O que é idolatria? Todo ídolo levantado no coração a homens, mulheres, cantores, imagens de escultura, nomes de santos ou santas, quem quer que seja, que a pessoa acende uma vela ou faz um pedido que não ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso é idolatria. E a idolatria, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que é pecado. E a constância na idolatria se torna uma transgressão. E a prática da idolatria gera uma iniquidade. E a iniquidade é como uma lama que os nossos pais cometeram, foi transferido aos nossos avós, foi transferido aos nossos pais e vem até nós. Escuta o que eu vou dizer, eu lembrei de um testemunho aqui. Eu estava falando de Jesus para uma moça e a irmã dela veio e ela disse assim: irmão Carlos, ora pela minha irmã. A minha irmã é idólatra do John Bon Jovi. Ela não pode ver o John Bon Jovi na televisão, algum show, alguma coisa, que ela fica histérica. Se deixar, ela quebra a televisão, ela fica estranha. Aqueles gritos. Lá no Paraná, em Londrina. Me lembro até hoje, eu estava na avenida do 5 Conjunto, avenida principal, zona norte de Londrina. Falamos àquela menina, isso é idolatria. Talvez você não está acendendo a vela para uma imagem, mas você está na idolatria. O cara nem sabe que você existe, parece que é lá da Austrália, da América, sei lá da onde. E ela começou a chorar. Falei, Deus quer te libertar disso. Você fica com manifestações de uma pessoa louca? Escuta isso, eu não sabia, no domingo que vem, isso era uma terça-feira, o John Bon Jovi ia estar no Faustão, eu não sabia. Aí eu falei, eu vou orar por você agora, você peça perdão a Deus. Jovem, 16, 17 anos, pediu perdão a Deus, oramos, impomos a mão sobre ela e ordenamos que a idolatria no coração dela, essa iniquidade fosse arrancada. Na outra semana eu encontrei a irmã dela. E eu nem... irmão Carlos, que bênção! Aleluia! Irmão Carlos, o John Bon Jovi teve lá no Faustão agora, domingo. Eu mesmo não sabia, pois é. E a minha irmã ouviu, ele chegou lá, cantou e ela ficou normal. Foi liberta. Aleluia. Uma oração. É isso que o Espírito Santo quer que você entenda hoje. Eu não sou melhor que você, irmão. Você tem carne e sangue como eu. Deus quer levar você a essa dimensão. Deus quer arrancar toda idolatria dentro do seu coração. Deus quer arrancar toda feitiçaria dentro do seu coração. O que é feitiçaria? O desejo de controlar os outros. E quando a pessoa não influencia o outro, se irrita, feitiçaria. É para fazer assim, eu falei, e fica irritado, feitiçaria. Feitiçaria o que é? Controlar outra pessoa. Isso é feitiçaria. Você vê isso nos postes. Faz amarração pro amor. Nos postes. Vem aqui, em 7 dias, traga seu amor de volta. Eu fico pensando, eu era solteiro, eu falava, rapaz, acho que eu vou lá ver se... Vou lá dar uma de mané e traz aí uma filha de um milionário aí, eu tô apaixonado aí. E vou lá, o nome é esse aqui, né? Lá ver se traz mesmo, que mentira. Traz o amor de volta em 7 dias. Amarração do amor, feitiçaria. Tá cheio disso. Deus nos chamou para sermos filhos dele. O mundo jaz no maligno e o Espírito Santo quer arrancar de dentro dos nossos ossos essa lama chamada iniquidade. Aleluia. E nós sermos livres e libertar a outros. Aleluia. É isso que Deus quer. Aleluia.
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Lucas 24, 39. Você vai ver algo tremendo aqui. Lucas 24, 39. Perceba uma coisa aqui. E já nós encerramos em alguns minutos. Diz assim: Jesus aparece aos 12. Isso já era a ressurreição de Jesus, né? E aí no versículo 36 fala assim, ó. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vejam, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Os pés dele foi furado pelos pregos, as mãos foram furadas pelos pregos. E Jesus aparece, o homem morreu, Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos, é um espírito, é o espírito dele que está aqui. Não, vejam, olha o furo, olha meu pé, que ele andava de alparcas, acho que ele tirou as alparcas, veja, um espírito não tem carne e nem ossos. Mas a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança, e Deus fala que nós somos espírito. Porque a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então nós somos espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. Então o nosso espírito está dentro dos nossos ossos. E Jesus está falando isso. Um espírito só, um demônio, um fantasma, não tem ossos. Eu tenho. Nós temos ossos. Agora escute isso aqui que nós vamos encerrar. A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel, capítulo 37. Olha que tremendo isso. Ezequiel 37. Aí diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Estava já ao ponto de virar pó. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Yahvé, tu sabes. Então me disse: profetiza. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. Aonde o Espírito Santo quer nos levar? Há um entendimento que dentro de nós, as iniquidades, os pecados costumeiros, que você já está servindo ao Senhor e não consegue deixar. Você sabe que é pecado. Quando você sabe que é pecado e peca, é uma transgressão. Se você continua nessa transgressão, ela se torna iniquidade. E essa iniquidade é o que o Senhor quer desarraigar de dentro dos nossos ossos. Então hoje o Espírito Santo de Deus está enviando a sua palavra. Ele quer que dentro dos nossos ossos nós ouvimos a palavra de Deus para sermos livres. E ao sermos livres, podemos profetizar como Ezequiel profetizou. A Bíblia diz que Ezequiel profetiza
sobre os ossos. Então me disse, profetiza. Aí o versículo 5. Assim diz o Senhor Yahvé a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito. Dentro dos ossos. Estava só os ossos. Não tinha espírito, não tinha vida. Quantos da sua família? Quantos do seu bairro não tem vida? Vive na bebedeira, vive no vício, vive na prostituição, vive em desobediência. O Espírito Santo quer primeiro desarraigar de nós, tirar de nós. E isso vem quando nós entendemos que temos iniquidade dentro de nós, que herdamos dos nossos pais. Precisamos nos arrepender, chorar diante do Senhor, buscar ao Senhor, entender: Senhor, é dentro dos meus ossos, a natureza caída dentro dos meus ossos, Senhor, que se manifesta na minha alma, no meu sangue. A alma está no sangue, porque é aquela expressão: eu estou com o sangue quente. A pessoa está com os nervos à flor da pele, né? Ou quando a pessoa fala: essa pessoa tem sangue frio, hein? Nossa, parece que não tem alma. É frio, é gelado, pessoa de sangue frio. Está falando de uma emoção, o cara não se emociona, né? A pessoa é seca. No sangue. A alma, a emoção está no sangue. O sangue é produzido nos ossos. Então, as pregações vão até o nível da alma. Deus quer ir além na nossa vida. Deus quer que a palavra penetre até os nossos ossos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. E o Espírito Santo pega essa palavra e penetra até os ossos dos nossos amados, dos nossos queridos, Aleluia. da cidade onde estamos. Mas nós temos que profetizar. Mas o que nós fazemos? Que Deus nos leve ao arrependimento. Esse povo não quer nada com Deus. Não, aqui, irmão, quantas vezes cheguei em cidades, lugares, irmão, casa, que o povo é incrédulo, que o povo é idólatra, que seja. Pois o Espírito do Senhor me ungiu, te ungiu, nos chamou para profetizar. Eles eram idólatras, eles eram mentirosos, eles eram, porque agora eles serão vivos. E nós liberamos a palavra, nós não murmuramos mais. É a murmuração. O inimigo pega essa palavra e aí como que faz uma sombra sobre a pessoa. Que nós somos filhos de Deus, em vez de liberar a palavra de vida, liberamos palavra de morte. Ali não tem mais jeito, não. Ali vai morrer seco. Ali vai morrer daquele jeito. Ali não tem mais jeito. Nem Deus mais faz. Meu Deus. Isso é quem não tem o Espírito Santo. Quem anda com Jesus tem que manifestar a vida de Jesus. E Jesus está aqui. Aleluia. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, me pega um copo d'água para mim, irmão, por favor. Ali estou eu no meio deles. Ezequiel somente ouviu. Irmãos, meu Deus, obrigado. Ezequiel ouviu a voz de Deus no meio de um vale de ossos secos. Crânio ali, fêmur lá, tantos ossos, 260 ossos, tudo espalhado, um exército, milhares de pessoas. Pensa, e ele profetiza: ossos secos, assim diz o Senhor, recebam vida. Aí a Bíblia diz que começa um ruído. Os ossos estavam mortos, secos. Começa um ruído, pastor Silvão. O vento do Espírito começa. Irmãos, imagina a cena. O crânio procurando o osso do pescoço.
né? O osso do pescoço procurando a costela, procurando... Cadê você? Imagina aqui. Os ossos de Ezequiel no meio. Rabaxareba, recalabaxore, calabaçore, aleluia. Os ossos ali, e ele olhando, e o vento do Espírito, um osso andando aqui, e outro voando, né? Levitando, e juntando, em crânio, costela, o fêmur, os pés, tchá, 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 montando, meu Deus do céu, louvado seja Deus! Aleluia. Nós temos que profetizar, diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga, nos meus ossos o poder do Espírito Santo há de se manifestar. Eu não vou mais andar em escuridão, eu vou andar na luz. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Aí você pode estar com uma enfermidade, você que nos assiste. Não importa qual seja a tua enfermidade, câncer nos ossos, fraqueza nos ossos, depressão, tristeza profunda, no nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, receba agora a palavra de vida, seja curado. O sangue de Jesus vai até os seus ossos, aleluia. Vamos encerrar? Se fez um grande exército, e agora profetiza, e ouve nervo, e pele, e por final o Espírito e aquele se levantou um grande exército. Mas sabe o que me impacta na palavra de Deus? Quando Eliseu morre, a Bíblia diz que Eliseu morreu. Está até aqui anotado. Segunda Reis 13, 21. Eliseu morreu. Eliseu foi um profeta extraordinário. A glória de Deus penetrou até os ossos dele, aos moldes de Jeremias. Jeremias estava tão cheio de Deus, e Jeremias estava triste, que o povo era uma bênção. E Jeremias está dentro dele, ele não dá, não aguento mais. E ele está querendo desistir, mas ele fala uma coisa, ele fala assim, Jeremias: Senhor, como eu vou deixar de falar tua palavra, de profetizar, de abençoar, se a tua palavra está encerrada dentro dos meus ossos como fogo? Palavra de Deus como um fogo dentro dos ossos de Jeremias. E o Ezequiel morreu, o Eliseu morreu. E a Bíblia diz que houve uma guerra, acho que um ano depois da morte de Eliseu. E estavam ali os soldados para enterrar um soldado, um companheiro. Aí a Bíblia diz que eles viram que via um batalhão lá, um pelotão. Aí eles, eita, tá vindo ali, joga aqui nessa cova. Aí jogou o morto. Tá vindo um batalhão, um pelotão, jogaram o morto na cova de Eliseu. A Bíblia diz que quando o morto bateu nos ossos de Eliseu, se colocou em pé. Irmão, você consegue dimensionar isso? Eliseu já estava morto para mais de um ano. Estava só os ossos de Eliseu. Quando o soldado bateu nos ossos de Eliseu, os ossos de Eliseu estavam impregnados. Glória a Deus. Da glória de Deus, que o cara ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Uma vez eu jejuei 3 dias no monte, sem comer e beber nada. Eu fiquei lá em cima, eu dormia lá. Tinha um galpão, aquele galpão era aberto, de madeira, né? Aí eu dormia no galpão, estava quente o tempo, eu dormia no galpão, acordava de noite com os mosquitos. Mas eu fiquei 3 dias no monte.
Quando eu desci, irmão, estava fraco. 3 dias sem comer e beber nada. 3 dias de jejum e oração. Buscando ao Senhor. Quando eu desci na entrada do monte, uma irmã com outro irmão. Oi, irmão Carlos. Tudo bem? Tudo bem, irmão? Você podia orar por mim, o irmão? Eu falei, tá bom, irmão. Aí eu fui orar por ele. Orei, senti a presença de Deus. Ele falou, irmão Carlos, posso dar um abraço? Ele veio me dar um abraço. Quando ele me deu um abraço, ele caiu no chão. Aí, oxi, ele caiu. Começou, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. Eu sentindo aquela presença, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu subi um monte. Subi para... Eu ia pregar à noite numa igreja. Aí eu fui para casa de uma irmãzinha, que ela ia me levar para a igreja, uma senhorinha. E eu demorei um percurso de 15 minutos, eu demorei 55 minutos. Estava fraco. Eu estava fraco. Aí eu fui, andando devagarinho, cheguei. Só que eu ia jantar lá primeiro, eu ia comer lá primeiro. Então eu entregava às 6, o culto começava às 7h30. Cheguei lá, estava já fechada. Vamos, irmão Carlos, não dá para esperar. Vamos, você chegou tarde, eu ia preparar aqui para você. Eu falei, não, tá bom, irmão, me dá só um copo d'água. Entreguei o jejum só com água. Aí me deu uma, tomei um gole de café também, me deu um ânimo. Falei, bem, vamos pro culto. Eu preocupado, meu Deus, 3 dias que eu fiz. Eu entrei exatamente às 6 da tarde, eu não comi, bebi mais nada para entregar. Isso foi numa segunda-feira, às 6 da tarde, terça, quarta, quinta-feira, às 6 da tarde eu entregar. Eu cheguei lá às 7 horas da noite, aí só bebi um café, que o culto ia começar, vamos pro culto. Cheguei no culto, eu tô pregando, aí entra um camarada, lá no fundo da igreja, ele começa, isso aqui. E a mulher está assim incomodada porque eu estou pregando, eu estou vendo que ele está atrapalhando a irmã. Eu não sabia quem era. E a irmã está olhando assim, e depois alguma coisa lá. Por favor, senta, tá, tipo, gesticulando, senta aqui ou sai. Aí eu parei e vi que ele estava me incomodando. Ô irmão, eu gostaria de falar, quer participar do culto com a gente? Ele olhou para mim e fez assim. Aleluia! E saiu. Falei, oxi. Mas ele falou em tom zombeteiro. Aleluia! Zoando. Tudo bem, eu preguei, Deus, aquele dia foi um culto. Oh, culto maravilhoso. Acabou o culto, ela veio me procurar. Mano, me perdoe, é meu marido. E ele toma remédio tarja preta. Mas eu amo ele, tenho 2 filhos com ele. Né? Mas ele perturba eu, ele perturba a mãe dele, ele perturba o pai dele. Aí eu casei com ele, tenho 2 filhos com ele, mas ele toma remédio controlado, então ele fica assim meio... Aí eu falei, irmã, dá sua mão aqui. Eu vou orar na sua mão, o poder de Deus se manifestar na sua mão. Você vai chegar na sua casa. Ele com camisa ou sem camisa, do jeito que ele tiver, não para, vai direto para casa, coloca a mão no peito dele e fala, eu ordeno que o teu espírito se abra para o Espírito de Deus. Aleluia. Grava isso, eu ordeno que o teu espírito se abra para o Espírito de Deus. Amém, irmão Carlos. Ela foi. Na outra semana, eu estive lá na casa daquela irmãzinha de novo. Eu encontro ela no meio da rua. Irmã, ela veio, irmão Carlos, glória a Deus, eu fiz aquilo. O meu marido já tem uma semana, mudou comigo, mudou com o pai dele, mudou com a mãe dele, mudou com os meninos, nossos filhos.
O homem mudou, irmão Carlos. Falei, irmão, agora eu posso te falar. Eu estava 3 dias de jejum e oração. O Espírito de Deus estava se movendo em mim. E eu imparti com você essa unção. E você creu. E a fé é isso. A fé é isso, irmão. E você está vivendo esse milagre. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória. Tudo bem, meu? Nós vamos orar. Amém? Amém. Só você e o Espírito Santo de Deus, Jesus, Deus Pai, sabe qual é a iniquidade que tem se manifestado em você. Qual é essa iniquidade? O que você sabe? Você sabe, irmão Carlos, eu sei. Eu tenho essa falha, isso tem se manifestado e eu não consigo deixar, é uma luta, eu não quero fazer isso, eu quero ser melhor, eu quero ser o melhor dona de casa, eu estou muito preguiçoso, eu não sei, irmão, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. E você fecha os seus olhos agora. É possível colocar um louvor aí, Dom Igor? Deixa o Espírito Santo te usar. Feche os seus olhos. Agora é você e Deus. O louvor vai aumentar o volume. Pode pôr fundo, louvor mesmo. É. Feche os seus olhos. Quando o louvor aumentar o volume, para que você não fique constrangido, fale com Deus. Ninguém precisa ouvir, né? Você e Deus, o que tem aí? Tem uma ira fácil? Você se ira facilmente? Aí você já xinga palavrão facilmente? Você que nos assiste também, aonde você estiver, feche os seus olhos. Agora é um mover que o Espírito Santo está trazendo aqui para a gente. E se ele está aqui, ele está aí, não importa se já passou 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, ou algumas horas, e você está ouvindo, em nome de Jesus, feche os seus olhos, fale para Deus, peça para o Senhor arrancar de dentro dos teus ossos toda a manifestação de iniquidade. Seguro estou nos braços daquele que nunca Pai, em nome de me Jesus, deixou. esta noite, a tua palavra que o Senhor me deu está aí, Senhor. Dentro do espírito, dos ossos de cada um que está aqui, Senhor. Tu sabes o que eles estão falando contigo agora. Em nome de Jesus, Pai. Vamos nas tuas mãos agora. Que o fogo do teu espírito, aleluia, penetre até os ossos do teu povo agora. Arranque, Espírito Santo, toda lama de iniquidade. Todo caldo de iniquidade. Aquilo que perverte, que torce, o que nasceu para ser direito. Porque o Senhor criou-nos para estarmos alinhados à tua vontade. Em teus braços, em teus Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja arrancado dos teus ossos, agora, em nome de Jesus, toda iniquidade, pelo seu arrependimento, pela tua confissão, o Espírito do Senhor, dentro dos teus ossos, no teu Espírito, arranque toda a iniquidade. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. A saber vai, acharei. Aumenta aí, vai. Aumenta.
Recaia tua graça, eu lanço Amém, irmãos. recaio de novo. Aos irmãos que nos assistem, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que a paz de Deus seja sobre o teu espírito. Você e sua casa sirvam ao Senhor. Aleluia. Guarde esta palavra no teu espírito. Que toda lama de iniquidade, pelo seu arrependimento, seja arrancado dos seus ossos. Você esteja em total liberdade do Senhor, em estabilidade, em nome de Jesus, para ser o diferencial na sua família, na sua casa, na sua rua onde você mora, na sua cidade, no seu país, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Esse menino vai ser um pregador tremendo, né? Aleluia. Tava ali ele filmando, ele... Aô! Agora tá mandando beijo pra Jesus. Manda beijo pra Jesus, Brian. Manda beijo pra ele. Te amo, Jesus. Fala. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Beijos. Te amo, Jesus. É. Não.